O que a relação produz não é inerente ao ser. Levem isso para as relações afetivas de vocês, essa coisa, né? De, você é muito isso, ou você é muito aquilo. E, claro, para análise cultural, né? Esse povo é violento, esse povo... Peraí, quais são as condições, né, de existência que estão dadas naquilo que, que esses seres se apoiam, né, para resistir, tá? Não existem elementos primeiros na relação. Qualquer elemento primeiro evoca a sombra do ser, certo? Tá claro isso? Porque isso é fundamental. E assim, o Glissant, esse livro é de 1990. Então, quer dizer, todo esse pensamento da filosofia do processo, ele já está rodando ali há uns 40, 50 anos, para ele poder chegar nessa aferição como modo de propor um pensamento decolonial. Mais alguma coisa desse ponto 2 que vocês queiram destacar? Isso não significa que não hajam componentes que são resilientes, né? E ele vai falar disso nesse ponto 2. Então, claro, a cultura, ela não tem elementos prévios, mas ela tem componentes que são mantidos, como componentes nacionais, componentes étnicos e componentes genéricos, né? Então, dizer, todo alemão é organizado, digamos assim. Tem uma generalidade ali que pode ser reconhecida como uma tendência que tem sido mantida como modo de perseverar determinado grupo cultural, mas não significa que seja inerente. É um componente que se apresenta dentro daquela realidade cultural, mas se apresenta simultaneamente com todos esses outros fatores. Tudo bem? Você está falando isso por conta daquele parágrafo, essa consideração das culturas generalizou-se pelo próprio jogo da relação. É a janela pela qual nós nos vemos reagir juntos. Uhum, sim. Aí, aqui nas minhas anotações, não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa desse ponto 2, senão a gente já segue para o 3. Eu só grifei na última frase, né, quando fala que as culturas são elementos naturais da relação, né? Eu acho que ele fecha repetindo, assim, né, enfim, englobando a ideia principal aí desse ponto 2, não sei. Sim. Sem que esses elementos primeiros possam ser decompostos, né? Sem que esses elementos possam ser decompostos. Me vêm muitos exemplos de situações relacionadas a relações interpessoais, né? Como, assim, dando um exemplo, eu vou pausar isso aqui, que esse quem tá. Ih, eu não tô gravando, tô. Tá Tô gravando, gravando, sim. tô. Não sei, porque eu acho que depois perde o contexto, né?
Então, esses elementos, eles são impossíveis de serem decompostos. Também tem um outro exemplo com os guaranis, que eu já comentei numa outra circunstância aqui, quando a gente foi né, fazer o trabalho lá, um dos trabalhos que a gente fez lá uns anos atrás, e a gente tinha muita vontade de corrigir a gestão que eles faziam dos dejetos. Ai, vamos dar uma aula, então, vamos fazer um curso para eles aprenderem a não jogar lixo desse jeito. Mas é que não é só uma questão do lixo. A questão é que eles não deveriam sequer estar usando fraldas descartáveis. Então não adianta ensinar, não é que não adianta, eu acho que as respostas elas não são tão lineares, não são tão causais. E é isso que o Glissant está falando. Agora eu vou lá com a minha branquitude, vou dar um curso para eles de como que eles devem ou não rejeitar a lata de milho. Para começar, eles não deviam nem estar comendo milho em lata. Por que raio que eles estão comendo milho em lata? Então, a gente tem que tomar cuidado com como a gente constrói esses recortes de análise cultural, de análise das relações, né, com as coisas, com os objetos, etc. Bom, aí ele entra no ponto 3, né? Onde ele destaca ainda a importância de não considerar nenhum valor cultural como estável, né? A gente flertou aqui com essa observação sobre a crítica de relações de gênero, né? Eu acho que a gente tem que ser muito responsável e parar de operar no senso comum em relação a como que a gente acha que deveria ou não deveria, né? Porque não dá para saber, né? E saber que essas tendências culturais acontecem em simultaneidade, então o fato de você ter uma manutenção de estruturas determinadas por gênero e a gente viver outro tipo de estrutura são simultâneos, e só esse fato, essa conversa estar acontecendo em uma troca cultural já vai fazer uma alteração em ambas as culturas, certo? Aí ele dá um exemplo de como a gente presume que a cultura escrita é uma cultura mais eficiente, e durante muito tempo foi considerado, não, mas né, todas nós com certeza aprendemos isso, né, de que as culturas que não tinham escrita, foi por isso que elas foram dizimadas, e que a nossa cultura é superior, porque gera um lastro das narrativas que faz com que o conhecimento possa ser desenvolvido de uma maneira mais eficiente, mais eficaz ao longo de uma mesma vida humana, né? Então você teria acesso a muito mais saberes por conta dos arquivos, e isso é uma aferição muito refutada, já, né, há pelo menos 30 anos. Né, onde a gente observa que as culturas de oralidade, elas têm uma potência e uma capacidade de desenvolver poderes relacionais que a cultura escrita deixou para trás. Então, não é uma questão de ser melhor, não tem essa noção de desenvolvimento. Agora nós desenvolvemos a escrita e vamos sempre, por causa disso, melhorar, né? Tem uma coisa, né, muito interessante que ele fala nesse ponto 3, que é essa nossa atual inquietude em relação ao futuro, né? E ele faz uma crítica, como a gente
a gente quer fazer predições, né? Essa obsessão pela futurologia, né? Me chamou bastante atenção esse trecho. E que, de fato, as transformações, elas são regidas por esse mesmo princípio de incerteza de qualquer tipo de mestiçagem, né? Então, até que ponto essa nossa obsessão pela futurologia não reduz a nossa capacidade de preservar os espaços para o imprevisível, né? Bianca, eu queria confirmar, eu fiz um destaque aqui para o parágrafo seguinte, a esse que você pontuou, que começa com a aventura planetária, e eu fiquei, só gostaria de confirmar, né, se esse contato precipitado das culturas seria o quê? Seria esse modo colonial, esse modo exploratório? Não ficou tão claro para Deixa eu mim. achar o trecho exatamente, porque eu tenho uma ideia de onde que tá. Vamos ver se eu acho. Começa com a aventura planetária não nos deixa adivinhar. Ai, não tá indo para frente aqui, peraí. Depois que fala dos astecas, da China, dessa questão do futuro que você pontuou. No Tá, PDF é na página vamos ler um 98. pedacinho antes, porque eu acho que é bem Tá. importante. É, Uma das escalas menos refutadas da civilização, a sua capacidade tecnológica, quer dizer, todo mundo acha ótimo, fundada no domínio das ciências, no controle dos fatores econômicos, encontra-se agora marcada pelo sinal de um negativo, as catástrofes do feiticeiro aprendiz, e as reivindicações ecológicas, que é, né, que a gente está vendo hoje, também elas formadas por preocupações genéricas da ciência da ecologia, constituem seu eco não contínuo, mas muito mais estrondoso. As culturas evoluem em um espaço planetário e em tempos diferentes, dos quais não seria possível regular a verdadeira ordem cronológica, nem uma indubitável ordem hierárquica. Uma das resultantes da atual aculturação é a inquietude generalizada que adensa a preocupação com um futuro a ser meditado junto, o que em todo lugar se traduz na necessidade de prospectiva. Nenhuma cultura específica anterior à contemporaneidade foi assombrada a esse ponto pelo futuro. Tudo bem até aqui? A paixão pela quer dizer, ele tá dizendo, a gente tem esse assombramento pelo futuro, né? Ele fala, né, pela questão ecológica, enfim, por essa noção de que todos nós teremos um destino comum. A paixão pela astrologia, pelas previsões ou profecias de origem assíria ou babilônica, cuja época de ativa propagação talvez tenha sido a Idade Média Europeia, provinha mais de um pensamento sintetizante ou mágico do que da preocupação em, de fato, preservar o futuro. Quer dizer, ele faz exatamente o comentário que eu falei, que narrar o sonho é muito mais importante do que o significado do sonho em si, né? A profecia
ela era importante por ela gerar essa e se, esse lugar coletivo do e se. O mesmo vale para os maias e os astecas ou para a China antiga. A noção de progresso, tão cantada por Victor Hugo, tão pouco ensejava motivos de antecipação. Hoje, a prospectiva, né, essa antecipação das causas e consequências, é uma obsessão que tende a se constituir como ciência. Mas suas eventuais leis seriam impactadas pelo mesmo princípio de incerteza que rege a mestiçagem da cultura. É isso que eu, né, eu acho que é importante. Ele tem essa crença que eu não sei dizer para vocês se ao mesmo tempo ela de certa forma ela diminui a importância e o impacto da mente humana e do próprio humanismo no futuro do mundo, no futuro do planeta, no futuro das culturas por vir, que a gente sequer tem a capacidade de sonhar hoje, né? Por um lado, ela é super catastrófica nesse sentido, ela nos bota lá embaixo, assim, não adianta vocês ficarem achando que sabem o que vai acontecer e discretizando, porque a gente não sabe. E, por um outro lado, também é uma afirmação na minha leitura, tá? Bastante otimista, como se, de certa forma, houvesse uma sabedoria que está acima da nossa capacidade de destruir com tudo, né? Com o nosso desenvolvimento tecnológico. Não sei se vocês leem dessa forma, mas ele, né, quando ele segue dizendo a aventura planetária não nos deixa adivinhar de onde virão as soluções para os problemas nascidos do contato precipitado das culturas. É por isso o contato precipitado, que eu, da maneira como eu entendo, seria interessante olhar o original, é esse confronto do barco, né? Esse cruzamento das navegações que colocam o sentido de troca e de alteridade entre sistemas que correm em poéticas, né? Em faixas tão diferentes, um de frente ao outro. Precipitado nesse sentido, né? Precipitado por essa urgência, precipitado porque tem que resolver agora, precipitado porque eu encontrei contigo, precipitado porque eu tenho que qualificar daqui a um mês, né? A cara dele. É isso é o próprio sistema da precipitação, a gente engolindo aqui, né? É por isso que não podemos hierarquizar os tempos distintos que se empilham nesse espaço global, né? Esse tempo da pessoa que vai ter um aprendizado que ela vai consolidar. Ah, eu já tenho 40 anos, meu Deus, mas eu tenho que estar em tal lugar, eu tenho que ter o título X, porque eu já estou há 2 anos. Isso é uma precipitação do saber, é uma precipitação de um processo, é uma precipitação da relação que você tem com o seu objeto, enquanto alguém que se devota a olhar aquilo. O cara que está estudando para ser pajé. Não tem prazo, é isso que eu estava, né, que a gente começou falando sobre isso. Ah, não, eu vou me formar em pajé em 2 anos. Não, de repente vem alguém, né, e nas filosofias orientais é isso. De repente nasce um lá que tem 3 anos de idade, o cara olha e fala, esse é o Buda, esse é um lama, esse é um lama. Ele não precisou fazer o curso de formação de lama. Isso acontece em muitas culturas. Em assumir uma posição que é uma posição relacional, né? Não é um título para si. Agora eu sou doutor em lama. Quando vocês, enquanto pesquisadoras, se colocam diante de um objeto, eu falo isso para vocês nas orientações individuais. O doutorado, né? E vocês três que estão aqui hoje, o doutorado não é um título que você adquire.
Ah, eu tenho que ir para o meu horário da bolsa. Eu acho super engraçado quando a aluna me fala isso. Eu não posso hoje porque eu tenho bolsa. Como se aquilo ali fosse uma tarefa. Entende o que eu estou falando? E quando vocês se dispõem a se afiliar a uma instituição por devoção a um objeto, ou devoção a um problema da cidade, o problema de um método, o problema, né, de uma paisagem, não tem como precipitar esse conhecimento. E o que vocês vão entregar como tese tem que ser coerente com o processo relacional que foi desenvolvido naquele período. Mas ninguém adquire um título, né? Não é uma especialidade do escoteiro, né? Eu faço assim porque eu me lembro muito da especialidade do escoteiro, que você tinha que cumprir tais tarefas. Ah, eu tenho que fazer, eu quero a especialidade de cozinheira, aí tem que fazer o bolo de banana, tem que fazer o não sei o que lá. Às vezes o doutorado aqui parece que é isso. Ah, tem que cumprir 72 créditos, tem que entregar não sei o que lá de atividades programadas. A qualificação tem que ter quantas páginas? E você se devotar a estudar uma coisa, claro, tem que trabalhar, porque também não vai vir gratuita, não vai vir ali, né? Ah, adquiri, conquistei meu doutorado, beleza. Mas esse processo é um processo que, se é honesto, né? O teu fascínio pelo problema, ele vai durar muitos anos, muito mais do que a sua afiliação com esse programa. Né? Vai costurar a tua especialidade de doutor e vai continuar com aquele problema na cabeça, né? Então tem uma outra coisa, né, que é importante, que eu acho que está também implícita aqui nisso, né, de que a aventura planetária não nos deixa adivinhar de onde virão as soluções. É que a gente às vezes acha que está na universidade, acha que o que a gente pensa é muito importante, né? Parece dar uma sensação, né, de que é muito importante o que a gente está fazendo. Então a gente tem que ter muito essa noção assim dos meios, o que que a gente está mobilizando com a nossa energia corporal, de saber, analítica, relacional e poética, porque isso que é a criação de encontros, isso que é a criação de cultura, isso que é a percepção sendo ativada, né? Não tem resposta rápida, né? Então, esse bloco 3 é um pouco isso, né? Ao mesmo tempo que ele é super otimista, ele também é, assim, vocês nunca vão, nós, enquanto humanos, nunca vamos, né? Não temos a capacidade de saber as soluções, os elementos, da aventura planetária. É muito bonito, né? Não sei se vocês acham bonito, se vocês acham desesperador, assim, qual lado que vocês ficam nessa colocação, né? É, aí o ponto 4, eu acho que também é interessante, talvez mais para umas de vocês do que para outras, né? Ele também toca de novo, né, nessa nossa tendência a querer preservar ou querer, né, manter. Há como proteger as culturas, preservá-las. E vai escrever, né? De fato, as formas mais colapsadas de sensibilidade se espalham, né?
nos lados tanto do dominador e dos dominados da história, né? De novo pensando, né, nessa ideia das fake news, nessas ideologias fascistas, né, que eu acho que são essas formas erodidas e padronizadas de sensibilidade que se espalham de um modo muito visível no encontro entre as culturas, né? Vocês têm mais alguma coisa aqui nesse ponto? Ele vai falar, né, dessa diferença entre o Estado de Direito e o Estado de fato, né? Eu não sei se isso é uma questão que interessa para vocês. Eu acho que também tem muito a ver com essa situação, a situação política, essa disputa de narrativas, né, do Brasil, essa confusão entre Estado e cultura, né? Até que ponto o Estado consegue estabelecer pela lei uma prática de respeito, por exemplo, a outras culturas, né? Ou se isso precisa ser ativado no fazer, ativado nos modos de sociabilidade. Lembro de novo da questão dos memoriais, né? Não adianta só estabelecer lá o dia do índio, aí bota na lei. Mas se aquilo ali não está sendo ativado, que aí seria o quanto o Estado de direito passa a ser estar em exercício nas práticas culturais. Eu queria ler um trecho para a gente ir se encaminhando para finalizar. É um trecho relativamente longo e ele começa as pseudolinhas de força, porque ele vai falar bastante essas inclinações que existem nas tendências, nas práticas culturais e essas autorizações, né, que permitem a violência acontecer através da ação do Estado. É um trecho um pouquinho longo e eu vou dizer na hora de parar, não sei se Thaís quer ler, se a Roberta quer ler. A minha internet está um pouco instável, acho que seria melhor outra pessoa ler. Tá. Eu posso ler, então. Tá ali na página 170 do PDF, né? As pseudolinhas de força escondem, ao mesmo tempo que autorizam, as verdadeiras, cuja enunciação provoca na consciência uma reação inaudita de rejeição. Esforçar-se em detalhar o que se formaria na consciência planetária é abordar uma das dimensões da relação sem nunca ser capaz de lhe definir os traços, porque as reações de rejeição ensurdecidas e difíceis de serem analisadas são tão decisivas nesse assunto quanto os consentimentos públicos generalizados.
esse aparelhamento da rejeição é ainda mais efetivo na medida em que as pseudolinhas de força impõem-se em outros lugares pelas múltiplas explosões das modas, que dão a ilusão de uma novidade fértil. A precipitada sucessão das modas, avatar e delusão da paixão pelo novo, propõe-se como única garantia de um movimento ao real. Aparentemente, ela converte em obsolescência qualquer tentativa paciente de imaginar a relação. Pareceria então que viver a relação, mesmo que de forma caricatural, abusiva ou superficial, consumida ou delirante, seria suficiente para mantê-la. E que tentar tratá-la de forma contundente revelaria uma afetação pedante, completamente estranha à sua matéria exacerbada. O que chamamos atualidade não é, em parte, nada mais do que essa fugacidade das modas, levada a um extremo grau de exasperação por uma infinidade de agentes de brilho intenso. Tá, beleza. Eu acho que esse trecho é muito importante, tá? Se não deu para entender, leiam de novo, leiam com calma. A gente pode voltar nele no nosso próximo encontro, só nesse trecho, para começar. Acho que ele faz um fechamento bem legal que nos devolve aonde nós começamos hoje, na nossa conversa. E a ideia do agente de brilho intenso é essa nossa mania de embranquecer as coisas, né? Não, vamos deixar mais claro. Aí a gente volta à questão da opacidade, que ficou lá para trás, nos capítulos atrás. Por que que a gente tem essa obsessão de que não vamos explicitar, vamos clarear, vamos explicar, vamos esbranquiçar, né? Esse branqueamento, não vamos deixar tudo nítido, claro, tudo tem que estar explícito no plano de aula. O que que eu vou dizer, onde que quer chegar, o que que o aluno deve cumprir. Isso é o agente de brilho, o agente de embranquecimento, né? Tudo, embranquecimento do sovaco, embranquecimento do. Não tem, né? Desodorante que embranquece o sovaco. Tudo, a gente quer o mais branco possível. O açúcar é branco, o arroz é branco. Essa nossa obsessão, né, com o claro. Por isso que a noção de opacidade é a força mais importante da poética da relação. É o próprio desconforto com a opacidade que nos leva a assimilar uma ideologia fascista, essa coisa que, não, tudo se explica, tudo se deixa nítido, tudo bem explicadinho, tudo bem limpinho. Isso é a branquitude. Isso é branquitude. E se a gente olha para essas outras culturas, as coisas não têm essa causa e efeito nítido, não vai te explicar exatamente o que que é. Porque se preserva o lugar do inesperado, a troca sem função específica, a conversa sobre o sonho que não pretende achar um significado do sonho, por exemplo, né? E aí ele vai finalizar o capítulo fazendo, né, algumas considerações sobre esses agentes de branquitude, né? Que seriam essa nossa obsessão em designar chaves causais, né, casualistas, que ele vai, então, dizer que são a moda e o lugar comum, né? Essas duas práticas que a gente adora, que resolvem, né? E que legitimam determinados elementos e deslegitimam tudo aquilo que ele chama de poética da relação, que vai ser chamado dos subcomuns pelo Harney e o Fred Moten. O subcomum é isso, é tudo que está embaixo, tudo que está operando ali,
que não tem como ser discriminado dentro de uma análise, dentro de uma avaliação de importância. E a gente que trabalha, né, que dá aula, a gente sabe disso. Ó, vai cair a chamada. E eu não vou voltar. Eu vou encerrar nossa conversa por hoje. Pode ser? A gente não tem semana que vem que é feriado, tá? E podemos voltar naquele parágrafo que a Roberta leu, se vocês acharem necessário, mas pensar muito nisso, assim, na metodologia, nos processos de vocês, de como essa precipitação dos agentes, né, de clarear, acaba sendo também um gesto de colonizar o nosso encontro, né, com as relações e com as poéticas, né? E é o que, é o que ele tenta deixar muito, assim, ele tenta dar muita importância para tudo isso que é obscuro, opaco, como as forças mais poderosas na cultura do mundo, na cultura existencial, porque são as forças da relação, tá? Então tá, eu tô vendo menos de um minuto. Bom, muito obrigada. Boa noite a todas. Me escrevam, me chamem, me liguem, tá? Thaís, principalmente, que tá bastante sumida, tô preocupada, tá? Não, está tudo indo, está tudo indo. Eu entro em contato. Tá bom. Então tá. Um beijo, gente. Obrigada, tá? Até mais. Obrigada também. Boa Desculpa noite. terminar assim tão rápido, eu acho que na nosso próximo